tem pressa de ir embora hoje? Quando vocês vêm para um seminário desse, vocês têm que dizer para o marido de vocês: olha, amor, eu vou voltar, tá? Mas não espera. A hora eu não sei. Mas fica na bênção aí, deixa tudo prontinho. Você deixa prontinho antes de vir, né? E aí pronto. Ruth 1 nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O que eu quero ministrar à sua vida nessa noite? O que eu quero ser um canal de bênção para você? Eu quero que você olhe para a vida de Noemi. E olhando para a vida de Noemi, aparentemente está tudo bem. Uma família perfeita, um casamento perfeito. Eles moravam num lugar em Judá, em Belém de Judá, aonde era o lugar da promessa, onde Jesus Cristo nasceria em Belém. Mas chega um dia que o marido dela toma uma decisão e diz: olha, nós vamos embora daqui. E a Bíblia diz que a decisão dele foi porque houve fome na terra. A fome é um sinal do juízo de Deus. E é interessante, como a gente ouve muitas ministrações, a gente prega muito, a gente lê muito, mas uma das coisas que a igreja pouco tem pregado, pouco tem ensinado, é levar a igreja a entender as perdas. Quem quer perder? Ninguém quer perder. Nós não fomos preparados para as perdas. Primeiro porque a nossa cultura, né? Ela é capitalista. E aonde a gente tem que só ganhar. Nós precisamos ter lucro em tudo. Nós precisamos sempre ganhar e ganhar e ganhar. Tudo tem que dar um jeitinho para ter um lucro. Porque há uma busca desesperada da humanidade para isso. Eu quero novos caminhos, eu quero novas soluções, eu quero conquistar. E a gente vive nessa sociedade onde tudo tem que ganhar, mas não quer perder nada. E o próprio Cristo disse que quem não perder a sua vida, não vai achar. E a gente fala de renúncia, mas renúncia é muito dolorosa essa palavra, ela é tão linda e tão profunda, mas ela dói, porque renunciar é perder. E eu pergunto para vocês nessa noite, vocês querem perder alguma coisa nessa noite? A doutrina evangélica, ela ensina só a ganhar. Queridos, bota R$50 no envelope, que você ganhará 5.000. A teologia é essa, de ganhos. É ou não é assim? Seja próspero. E a gente usa os versículos chavões, né? Aquele, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porém, a ministração anterior nos levou a entendermos que nós estamos vivendo em guerra.
temos guerras espirituais. E numa guerra, o que acontece em uma guerra? Há perdas e ganhos, há mortos e feridos, há despojos, mas também há um saque. Então sim, nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus, quando nós entendemos que até as perdas que nós temos em Cristo é para me levar a um lugar maior de vitória. É algo que eu ainda não enxergo, mas é algo que eu creio, porque Deus tem o melhor. Mas a questão é, eu aceito essas perdas? Como eu reajo às perdas? Os nossos hinos são hinos que não levam a gente a entender alguma perda. Existe um hino muito famoso, né? É aquele: tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, precisando, louve, não importa, louve. E tantos outros hinos que a gente ouve, que só nos arremete a esse lugar. Ei, quando é que nós vamos passar pelos processos do sofrimento e das perdas? Se há uma promessa, há processos. E é os processos que a gente não quer viver, porque os processos são dolorosos. O processo da cruz de Cristo não foi estar chorando, louve, estar sofrendo, louve, estar cansado, louve. Ainda que isso é por fé, mas por nós não entendermos a nossa humanidade, nós estamos estouradas. Ninguém que não entende a sua humanidade vai vencer uma guerra. Porque ninguém que está ferido pode enfrentar uma guerra. Ninguém que está doente pode enfrentar uma guerra. Então nós precisamos de cura. Hebreus 5:7 nos diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só aqui, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ah, então Jesus foi um rebeldezinho, pastora? Não. Ele estava nos ensinando com a humanidade dele, que pelo sofrimento ele estaria nos dizendo assim, ó: você sempre aprende algo no meio de um sofrimento. Você, através do sofrimento, você vai aprender a me obedecer. Existem situações da nossa vida que nós só vamos aprender a obediência passando algum sofrimento. Mas hoje, quem é que quer passar pelo sofrimento? Eu dou a minha vez, né? Ó, a cruz está vazia. Vai lá tu, entra lá, vai na cruz, fica lá tu. Aí aquele sai, vem, não, vai tu na cruz. E a gente vai voltando para o final da fila. Quando é que nós vamos tomar a nossa cruz e caminhar? Quando é que nós vamos enfrentar o que nós precisamos enfrentar? Sabe aonde se deu esse clamor aqui? Sabe aonde se deu esse choro? Jesus não chorou porque ele tinha que enfrentar a cruz. Ele já sabia que ele veio para enfrentar a cruz. Jesus chorou e clamou pelo meu e pelo teu pecado. Ele viveu isso. Porque a cruz era uma realidade, ele já sabia o propósito que ele viria na terra. Mas muitas das vezes eu e você choramos por tantas coisas que também não leva a gente para lugar nenhum. Jesus nos ensina aqui. E onde se deu esse clamor? No Getsêmani.
E nos últimos anos, quantas ministrações você ouviu de Getsemane? Quantas vezes você parou para pensar que você tem que viver o Getsemane? Não tem como tirar o Getsemane da nossa vida. Todas nós vamos enfrentar um Getsemane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas nós vamos enfrentar a prensa de azeite. A prensa lá da azeitona. Porque é nessas horas que sai o melhor de nós. E o pior também, porque o pior também tem que sair para que entre o melhor. Mas o Getsemane não existe mais na vida de muitos. Não, eu não quero. Eu quero ir direto para o paraíso. Eu quero ir direto para o jardim. Então, Getsemane, deserto, ninguém quer viver mais. Não. Se você não viver o seu Getsemane, você vai viver. Porque é ali que você vai clamar. É ali que você vai chorar. Não existe evangelho sem perda. Se você veio para o evangelho e alguém te disse que você só vai ganhar, é mentira. Eu vim te dizer que não existe evangelho sem perda. Ai, pastor, então eu não quero mais servir Jesus. Vai servir quem? Não existe evangelho sem dor, sem tristeza, sem angústia. Não existe esse evangelho que se prega e diz: pare de sofrer. Aí ninguém quer sofrer mais, porque tem alguém dizendo: ei, vem para a igreja que você vai parar de sofrer. Não vamos ser enganadas com esse evangelho, amém? Muitas de nós não vivemos com propósito, né? Porque não queremos viver os processos. Noemi, estava tudo certinho na vida dela. Ela tinha até um marido que tinha um nome que era Elimeleque. Meu Deus, é rei. Meu Deus, com um marido com nome desse, esse homem devia ser muito convertido. Mas não era. Porque o dia que chegou a crise na casa deles, esse homem toma uma decisão insana: vamos embora daqui. Quando chega a crise na sua casa, o que Deus está tentando falar para você? A primeira crise que todo cristão vai viver é a crise financeira. Ai, pastor, eu não vivi. Está na porta. É, pastor, assim. Sabe por quê? Porque Mamon, ele precisa ser desbancado da sua vida. Mamon é um senhor. E só outro senhor pode desbancar ele. E a forma que o Senhor Jesus escolhe para desbancar Mamon na minha e na tua vida é quando a crise financeira bate. Cheguei. Antes de eu me converter, nunca tinha cortado a luz da minha casa. Deus o livre. Nós tínhamos orgulho de ser bom pagador. Não, essa velhacada aí que corta a luz, misericórdia, não ganha nem para pagar a luz, tem que morrer. Me converti. A gente veio cortar a luz. Não pode. Quando o diabo, pastor, prega que nós temos que ser cabeça, não cauda. Ei, cabeça é Cristo. Nós não somos cauda e nem cabeça, nós somos corpo. Aí se pega versículos chavões, vou quebrar o teu orgulho, a tua soberba. Para de ficar julgando quem não tem dinheiro para pagar. Tu vai ver o que é, porque tu precisa entender o que eles sofrem. Jesus amado, 2 vezes cortaram a nossa luz. Ai, nós queríamos morrer. Meu Deus, Jesus, o que é isso, Jesus? Que vergonha. Orava para a noite não chegar, porque o povo ia ver a escuridão. Vamos lá mexer no relógio e arrumar aquilo lá. Não. Que é mais um pecado.
deixa Deus tratar. O povo ia ver, gente dentro de casa. Ai, que vergonha. Sim, foi necessário. Porque eu preciso que tu aprenda a não julgar quem não paga. Porque tu não sabe o que acontece dentro da casa das pessoas. Assim como eles não sabem o porquê que vieram cortar a tua luz. Vou te ensinar. Então a crise financeira, ela vem. Ela vem. E quando ela chega, o que acontece na minha e da tua vida? Olha só, nós já perdendo aqui. A gente já vai perdendo toda a dignidade, né, Jesus? Só tu é digno. Que a gente canta, só tu é digno, só tu é o Senhor. Então, filha, eu estou te ensinando isso. Estou te ensinando a ser humilde. Eu estou te ensinando que tu vive tão em treva que tu vai ver que eu sou a luz. E a crise, ela começa a vir e agora o nosso nível de vida não é mais o mesmo. A aparência vai acabando. Ei, até quando tu vai viver nessa aparência aí? Aceita que Deus está te tratando na área financeira. Para de botar uma máscara e vir para a igreja e dizer que está tudo bem. Não está, Deus está trabalhando. E aí você vai perdendo o status. Você já não pode mais comprar Mary Kay. Você já não pode mais ir na cabeleireira. Você já não pode mais, porque tem que ir racionando. Quando a crise chega, qual é o primeiro comentário que a gente faz? Vamos economizar. Vamos cortar gasto. Mas a gente quer cortar o gasto dos outros, da gente não. Aí vai lá, desliga essa TV, porque fica a noite toda ligada. E bate na porta, meu Deus, esse banho de meia hora. Desliga a luz. Você já está perdendo e Deus está tratando você. O seu padrão de vida já não é mais o mesmo. Agora já não pode mais ir para shopping. Ai, mas que ódio, eu sempre gosto de uma vez por semana para o shopping. Mas às vezes não vem uma vez por semana para a igreja. Mas no shopping toda semana. Deus está dizendo, não, eu vou te ensinar os valores do reino. É eu que estou tratando contigo. Como você tem reagido a isso? Para de querer passar uma imagem, né, para as pessoas que você vive uma vida farta, uma vida regada. E aí você fica dizendo, Deus, por que essa miséria? Para de perguntar por quê. Diz, Deus, para quê? Qual é o propósito desse teu trabalhar na nossa vida financeira? Sim, filha, eu preciso te ensinar a valorizar as coisas. Tá doendo? Tá doendo? Claro que dói. E dói muito. Mas é necessário. Sabe qual foi o primeiro milagre que Pedro fez através do Espírito Santo? Foi curar um coxo na porta do templo Formosa. Aquela porta, ela veio de Corinto. Aquela porta era maravilhosa, revestida de ouro, sei lá. Era uma coisa riquíssima. E estava o coxo lá a vida inteira. E por muitos anos Pedro, Tiago e João passavam por lá e viu o coxo lá. Até um dia que Pedro teve um entendimento e uma revelação. E ele vai para aquele coxo e diz, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. O que aconteceu ali? O primeiro milagre de Pedro. Pedro desbancou mamon na vida daquele coxo. Ele estava dizendo assim, ó, para de viver só de dinheiro. Vai viver na dependência do Espírito Santo. Para de viver só na porta do templo, fazendo campanha de prosperidade, mendigando, pedindo para as pessoas te ajudar. Te levanta e vai começar a andar, vai buscar o que Deus está falando para ti. Vai viver isso. Amém? E agora o marido de Noemi diz, olha, vamos sair daqui. Noemi perdeu o status. Perdeu. Tanto que perdeu que quando ela voltou, ela disse, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque ditosa eu parti. Olha como ela partiu soberba. Ah, ditosa, cheia, agora eu estou acabada. É agora que eu vou te usar, agora que o propósito vai continuar. Eu vou cumprir o propósito na tua vida, para tu ministrar a Ruth, e Ruth vai dar continuação ao propósito.
Noemi perdeu o seu espaço geográfico. Ela perdeu sua habitação, sua origem. Ela perdeu a casa. Quantas mulheres que perdem a sua casa? Quantas mulheres que perderam enchente, né? Em Blumenau isso aconteceu, em 2008, muitas mulheres perderam a casa, muitas famílias perderam casas. Isso não é fácil, mas como o nosso evangelho é um evangelho de não chora e não perde, a gente nunca dá o direito para as pessoas que estão vivendo processos de perda, o direito de chorar. Por quê? Porque há um ensinamento aí humanista, né? Aí capitalista, e esse movimento, eu gosto muito da psicologia, mas em muitas áreas é complicado, e agora também está esse coach, que é o evangelho da superação, tu tudo pode, né? Aquela coisa toda. Não. Como eu vou dizer para uma mulher que perdeu a casa, dizer para ela, não chora, Deus vai te dar uma casa. Ela precisa chorar. Ela precisa entender que ela está perdendo. Você está entendendo? Você precisa entender que Deus está mexendo nas suas finanças. Você precisa entender, mas também você precisa chorar, para descobrir o que o Senhor está tentando te ensinar. Tem mulheres que quando eram solteiras tinham casa do pai, e hoje pagam aluguel a vida inteira e não se conformam. É uma perda. Mas o porquê que Deus permite isso? Para onde o Senhor está tentando te levar, mulher? Mas você já chorou essa perda? Ou será que um dia alguém muito religioso, porque às vezes a gente é religiosa, né? E às vezes bastante. E aí uma pessoa vem e diz, eu perdi minha casa. Ai, querida, não tem problema não. A Bíblia diz que na eternidade tem uma morada para ti. Ela já sabe que tem. Mas ela é humana, ela precisa chorar agora. Nós não estamos gerando robô. Nós estamos lidando com gente. E aí a gente é muito espiritual. Já bota uma coisa na boca e já diz, não, você é boba, guria. Tem até rua de ouro para tu andar. Você está entendendo como a gente vai castrando as dores e os processos de Deus e a pessoa não cresce? Por isso que há um bando de frustrados dentro da igreja. Eu não estou falando que é para viver lamuriando. Eu estou falando que o Espírito Santo nos dá o direito de choro. Porque é bíblico que eu perder, para que eu possa crescer. E quando eu perco a minha origem, o meu espaço, eu perco a minha identidade. Agora Noemi perde. Tá, vamos para onde? Vamos para Moabe. Tá bom, vou chegar em Moabe. Um lugar, lembra das filhas de Ló? Esse povo, os moabitas. Um povo que sacrificava os seus filhos. Um povo que adorava Baal. Um povo que era extremamente imoral. E agora Noemi está lá. Então ela perde tudo. Foram muitas perdas na vida dela. Não tinha como ela não ser amarga, porque nunca chorou as perdas. Amém? É por isso que a gente se sente derrotada muitas vezes. Porque parece que vivemos só em ciclos de derrota. Não, sabe aquela coisa quando você diz, meu Deus, parece que só acontece comigo. É, porque você não sabe o que acontece com a gente, com aquela que está do seu lado. Que acontece com todo mundo isso, amém? Noemi perde a convivência com o pai, com a mãe, com os irmãos. Vamos embora daqui. Tem mulheres que até hoje não se conformam de ter perdido seu pai e a sua mãe. Sabe por quê? Porque talvez o dia que os seus pais morreram, alguém chegou para você e disse, não chora não, um dia tu vai encontrar eles na eternidade. Sim, a gente sabe disso. Mas o luto é necessário chorar. Porque você não vai conseguir caminhar muito tempo com essa dor. Vai até um tempo, mas vai chegar um dia que essa dor vai se manifestar de alguma forma. Tem outras que não se conformam por ter deixado pai e mãe e hoje estão numa vida de casada, que elas não aceitam essa vida de casada. Deveria ter ficado com meu pai e com a minha mãe.
Então chora a separação do pai e da mãe, de uma vida de solteira, e entra logo nessa vida de casada, de responsabilidade. Mas para de querer ficar, chora de uma vez todas essas dores. Eu comentava com meu marido essa semana, que quando a minha sogra casou-se, ela já é falecida, hoje ela estaria ali com 90 e poucos anos, ela foi a única filha, ela teve tudo, na época, né? Na época dela, e agora ela se casa, e agora ela está com 12 filhos, e um marido que só Jesus, e glória a Deus por Jesus que salvou ele, no leito de enfermidade, mas a vida dela virou de cabeça para baixo. Agora pergunta para mim, se uma mulher dessa, vivendo há esses anos todos, acha que ela chorou isso? Vai chorar para quem? Eu tenho que criar meus filhos. Ela viveu uma vida inteira amarga e doente. Você está entendendo? Outras nunca choraram pelo fato de, eu era solteira, agora eu casei, né? Chora a tua solteirice de vez. E entenda que hoje você é mulher casada, que tem filhos, tem responsabilidade com a casa. Entenda isso. Mas chora. Vai para um lugar e chora. E chora. Chora a tua dor. Mas de repente alguém chegou para você e disse, não, chora não. Casamento é assim mesmo. E você é inconformada com o casamento. Nunca se deu o direito de chorar. Amém? E não parou só aqui. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, 1 e 4, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito. Tempo para todo propósito. Promessa, processo, propósito. Então, se você entende o propósito, entenda que você está no meio de algum processo. E aqui está dizendo que para todo o propósito debaixo do céu. Então é para nós da terra, não é para os anjos. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Agora diz para mim, por que se há o tempo de chorar? Por que às vezes quando a pessoa vem dizer que está passando uma situação muito difícil, a gente diz, não chora não. Não precisa chorar. Qual é a maior dor do mundo? Você conseguiria definir qual é a maior dor do mundo? A sua. Porque essa é a sua dor, não é a minha. Mas quando você está no tempo de chorar, de repente você vem para mim, ou para alguém, né, da igreja, nós somos assim, e diz, pastor, eu estou vivendo um momento muito difícil da minha vida, pastora. Não precisa chorar, porque tu não sabe o que eu passo. Eu quero dizer para ela que a minha dor é maior do que a dela. Não, a dor dela é a dela, ainda que para mim seja pequena, mas aquela dor está acabando com ela naquele momento. Então ela tem que chorar. Deixa ela botar para fora. Nós temos que aprender a não ficar empurrando o versículo bíblico. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então deixa ela chorar a noite toda. Deixa prantear. Noemi agora perde o marido. Meu Deus, cadê esse marido? Que livramento, Jesus. Estou orando, Jesus, para Deus salvar e levar. Se ele morre, eu estou livre. Está livre não. Ninguém sai de um relacionamento sem dores. Ninguém, é mentira. Isso não existe.
Ai, pastor, meu marido está vivo. Mas às vezes você é a viúva do marido vivo. E você tem dores. Aí tem aquela que pode dizer, glória a Deus que eu me divorciei. Ah, está vivo, mas me divorciei. Não estou sentindo nada. O divórcio é um rasgar, você sabia? É um rasgo. Imagina a sua carne sendo rasgada com aquele homem no divórcio. Você sabe o que é um rasgo na carne? É isso. Aí você vem dizer que você não sofreu? Não, você não se deu o direito de chorar. Porque se chegou no divórcio é porque já tinha muita dor aí. Mas talvez alguém chegou para você e disse, não chora não, a fila anda. Antes só que mal acompanhada. E hoje está aí frustrada. Não consegue alcançar nada em Deus. O divórcio, quando você se divorcia, você morre. Você sabia disso? E ainda mata os seus filhos. Porque divórcio é morte na família. Até que a morte os separe. Você morreu e nem sabe. Mas eu quero viver, pastor, assim. É por isso que o Espírito Santo trouxe você aqui. Para viver, guerrear, lutar e servir o Senhor. Amém? Outras mulheres perderam seu marido para o jogo, para a bebida, para os amigos, para o trabalho. Isso são perdas. No começo do casamento era uma bênção, é amor para cá, amor para lá, amor para cá, amor para lá. E agora você não tem mais esse homem ali do seu lado. Foi se perdendo muitas coisas. Se perdeu o diálogo, se perdeu o carinho, se perdeu muita coisa. Eu tenho uma mensagem que fala da sexualidade muito legal, que fala lá em Cantares, né? Quando Salomão, ele olha para a sunamita, e ele começa, e a sunamita começa a olhar para ele, e ela começa a descrever quem era aquele homem, e ela começa a dizer, né, que os cabelos dele era como o rosto dele, né, os braços dele, era, as pernas, e ela vai descendo. Olha que coisa linda. E ela dizia, eu sou do meu amado. Você tem isso para dizer hoje, que você é do seu amado? Eu não estou falando do seu amado Jesus, não, tá? Porque isso ali é uma conversa de marido e mulher. Porque a gente fantasia, eu sou do meu amado. Sim, a gente sabe que Jesus é o nosso amado. Mas a gente entra nesse mundo de fantasia para se esconder. É uma realidade que ele é o nosso amado. Mas a fantasia é para você não enxergar o seu marido e olhar para ele, meu Deus, a tua pele é bronzeada como não sei o quê. Os teus braços, as tuas pernas são coluna. Meu Deus, Jesus, pastora do céu, não quero nem saber disso. Eu já perdi até isso. Foi uma perda. E já chorou por isso? Quem sabe na outra vez eu ministro alguma coisa disso. É uma perda. A gente perde muitas coisas. Amém? Eu perdi a minha liberdade o dia que o Chico se aposentou. Eu queria morrer. E deixa eu dizer para vocês casados aí, e as solteiras que vão casar também, você ri de mim hoje, amanhã eu vou rir de você. Eles vão se aposentar e vão ficar dentro de casa. A gente ora e diz, ai Jesus, eu sei que ele é o sacerdote. Jesus, levanta esse homem como sacerdote. Levanta esse homem. Sim, quando Deus levanta, você quer que Deus levante ele para a rua, dentro de casa não. Ui, vai trabalhar, vai trabalhar. Às vezes eu acho que a gente é bipolar. O Chico trabalhou mais de 30 anos fora, 25, 26 anos.
E agora ele decide cuidar da igreja, decide pedir a conta e logo depois se aposenta, né? Logo depois 5 anos, tá bom? Só que eu era muito livre na obra. Eu acordava de manhã, tomava café, pegava o carro e obra de Deus, serviu o meu amado. O Chico trabalhava das 7 às 5 da tarde, 6 horas na igreja, maravilha. Então, se tinha para comer um pão, eu comia um pão. Os filhos comiam o que eu comia. Agora o homem se aposenta. Meu rei da glória. É café da manhã. É almoço. É café da tarde. É uma aguinha de vez em quando. Traz uma água para mim. E é janta. E às vezes não quer o café. Ele queria janta. Eu digo, Jesus, eu estou presa. Eu estou igual um passarinho dentro de uma gaiola. Eu estou morrendo dentro dessa casa, meu Deus. E a tua obra, Jesus. Eu levei 3 anos para entender. É que eu sou terrível. Eu dizia, Deus, por quê? Por quê que agora eu não posso fazer a obra? Meu Deus, esse homem só me pede coisa, só me pede coisa. Eu estou cansada, Senhor. Só servir. Quando eu acabo de lavar a louça de manhã, já tem louça do meio-dia, acabo do meio-dia. Pelo amor de Deus, não aguento mais isso, Jesus. Eu não posso estudar direito, eu não posso orar direito. Eu não posso ter o meu tempo direito, toda a vida me chamando, Jesus. Eu perdi a minha liberdade. Isso é uma perda. Até o dia que o Senhor disse, é só um tempo. Já tu vai ser livre. Mas agora eu preciso te ensinar a perder. Agora tu precisa te sacrificar. Agora tu precisa aprender a servir Ele, para depois servir eu. Tu me servisse antes. Agora eu vou te ensinar a servir Ele, para depois tu me servir. Tá bom, Jesus? E nós não gostamos de homem dentro de casa. Mas Deus vai trabalhando e a gente vai acostumando, porque se perdeu isso. No namoro era aquela coisa, né? Tchau, amor. Aí fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Agora fica mais um pouquinho, trabalha mais um pouquinho. Não, Deus vai nos alinhando, gente. Só por Deus. E não ficou só nessa perda em Noemi. Você já está desesperada, né, irmã? Eles vão se aposentar sim. Agora Noemi perde mais uma coisa muito importante na vida dela, que é os 2 filhos. Meu Deus, ela perde os filhos. Quando se perde o marido ou a esposa, tem um nome: viúva ou viúvo. Quando se perde pai e mãe, ficou órfão ou órfã. Agora quando se perde filho, não tem nome. Não existe um nome para se dar quando se perde um filho. E isso é muito doloroso. As perdas são dolorosas. Mas a perda de um filho mata. E às vezes a gente vê pessoas aconselhando outras, dizendo, não chora. Deus também perdeu o filho dele. Deixa a mãe viver o luto dela. Deixa o pai viver o seu luto. Se não tem o que falar, não fala nada. Fecha a boca. Tem dores na minha e na tua vida que só o Espírito Santo vai consolar. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso consolador. É só Ele que nos consola de tantas coisas. Ainda que eu queira ajudar, mas às vezes eu atrapalho com a minha palavra. E hoje a gente vê muitas pessoas não chorando mais a morte das pessoas até. Sabe por quê? Porque parece que se perdeu a humanidade. Se perdeu a empatia. Já não se chora mais pela dor do outro. Os velórios hoje viraram festa.
Antigamente, o corpo era trazido para casa, dentro de casa. Agora não, vai lá, vai lá. Eu sei que nós vivemos outro tempo, mas nós não podemos perder a nossa humanidade. Não dá. Uma mãe que perde um filho, gente, eu não faço dimensão de dor. Uma mãe que perde um filho, não é só aquela que o filho morreu, agora vamos enterrar. Mas tem mães que estão perdendo os seus filhos para as drogas. Isso é morte. Perde os seus filhos para a prostituição. Isso é morte. Perde os seus filhos para a bebida. Isso é morte. Perde os seus filhos para o mundo. Ai, o meu filho se desviou. Chora não, Jesus vai resgatar. Eu sei que Ele vai resgatar. Você sabe que Ele vai resgatar. Mas deixa essa mãe chorar. Você está comigo? Eu perdi a confiança nos meus filhos, pastora. Sim, você perdeu algo. Todo dia a gente perde alguma coisa. Mas a gente não percebe. E a gente gosta muito do livro de Jó, né? Ah, o livro de Jó. E aí quando uma mãe perde um filho, a religião já vem. Não, mas Jó perdeu 10 filhos. Tu só perdeu um, está com o Senhor. E é interessante que a gente fala de Jó, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42 só. A gente fala das perdas de Jó. Perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu tudo. E aí a gente vai lá para o 42 e diz, né? O meu Redentor vive. Agora vamos estudar o livro de Jó, do capítulo 3 ao 41, e vamos ver os processos que Jó passou. Esses são os meus e os teus processos. Ainda que sejam diferentes, mas os processos são os mesmos quando a gente passa por uma situação de perda. Por que não se prega da mulher de Jó, aquela mãe que perdeu 10 filhos? Só se fala de Jó. E aquela mãe que perdeu 10 filhos? Ela também perdeu tudo. E como é que eu e você lembramos da mulher de Jó? Qual é o versículo? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí a gente diz, que mulher mundana. Que mulher endemoniada. Ainda manda amaldiçoar Deus. Para pensar na dor dessa mulher. O Senhor nos dá o direito de chorar. Você sabia disso? Jó amaldiçoou o seu nascimento. Jó culpa Deus. Os amigos de Jó vêm e ficam ali 7 dias sem falar nada. Quando abre a boca, acaba com Jó. Então não abre a boca. Fica quieta. Fica quieta. Jó começa a contender com Deus. Jó começa a argumentar com Deus. Não é assim que a gente faz quando a gente perde alguma coisa? Porque esses são os processos da humanidade da gente. Os judeus, quando sofriam uma tragédia, eles se vestiam de pano de saco, de cinza, e eles ficavam de luto 40 dias. E eu acredito que em algum momento também se perdeu essa humanidade, que eles começaram a contratar as carpideiras para chorar em velório. Aquelas mulheres que não são nem parentes, mas vão lá e chore, para ver se o povo voltava a chorar e prantear. E existe uma carpideira no Brasil bem famosa, né?
E ela vai nos velórios de gente famosa aí, chora e chora. Gente, será que nós vamos ter que chegar nesse lugar de pagar alguém para chorar para nós? Chora aí. Não. Talvez eu e você vamos precisar voltar a chorar, sabe por quê? Uma mulher que ora, uma mulher que chora é uma mulher rendida. Nós falamos antes de guerreiras, agora eu estou falando de mulher rendidas. E como é que eu me rendo? Quando eu enfrento as minhas dores. Ali eu venço. Esse é o primeiro processo para nós vencermos o eu interior nosso. É quando eu aceito e vivo os processos de Deus na minha vida. Isso é cura. Nós temos mulheres que não aceitam ainda. Mas você vai chegar nesse lugar de aceitação. Enfrentar a perda não é negar a perda. Ninguém está negando. Mas nós precisamos enfrentar esse processo. Perdas geram dor. Dor gera choro. Mas parece que nós hoje somos tudo de plástico ou de ferro. Não vou sentir dor. Não. E trabalhamos a mente para não sentir dor. Não. As perdas podem ser uma escola ou uma cadeia. Nós já nascemos perdendo e nem sabemos. Você sabia? Nós somos geradas no útero. Coisa linda, lugar de vida. Só que quando dá o tempo, o que o corpo faz? Expulsa. Porque o lugar de vida pode se tornar um lugar de morte. Estava bom aqui dentro. Eu estava bem nutrida, eu estava protegida, estava guardada. Era cômodo. Cuidado com o comodismo. Porque vai chegar um momento que você vai ser expulsa e você vai ter que crescer. Você acha que a criança chora só por causa do pulmão que tem que ser aberto? Não, ela chora porque ela perdeu um lugar de conforto. É outra realidade. Ela já chora quando nasce. É outra situação que ela está enfrentando. Porque ela perdeu. Agora a criança vem para casa ou lá no hospital mesmo, ela já começa a ser amamentada. 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, tem que tirar o peito. Essa criança não chora? E chora. Por quê? Porque ela está perdendo. Mas ela expressa em choro. Agora a criança, ela tem que sair da fralda. Vamos tirar a fralda. E ela chora. Por quê? Porque ela está perdendo. Até quando ela vai fazer as necessidades fisiológicas dela, ela tem medo porque ela está perdendo alguma coisa e ela não quer perder. Isso é um processo de dor nela. E aí a mãe diz, não, você precisa ir no piniquinho. Mas eu quero fazer na calça. No pinico, na calça. É assim. Até a hora que talvez tenha que dar processo. Senão não cresce. Vai fazer na fralda até quando? Agora tem o bico. Tirar o bico. Meu Deus, 3 noites que a gente não dorme, 2 noites que a gente não dorme. Está ali com aquele bico. Tira o bico para ver. Chora. Está entendendo como a gente perde? Só que as crianças choram. A gente não precisa mais chorar, né? Imagina, vou chorar. Sou pastora. Chorar? Aonde? Já sou uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus, mas não é uma, como é que se diz? Uma super mulher, a Mulher Maravilha. Toda perda é um luto. É, pastora? A perda de peso não. A perda de peso é uma alegria. Egoísta. Ser egoísta. Sabe por quê? Porque tem gente lá no hospital agora que o médico falou, se você perder mais 1 grama, você pode morrer. Você precisa se esforçar para comer. Então aquilo que talvez para você não é perda, para alguém é. E aí a gente, quando está emagrecendo, a gente chega para outra e ela diz, eu estou muito magra, estou me sentindo doente. Você é boba, guria, tu está maravilhosa. Ela está doente.
Ela está sofrendo porque ela não pode mais perder. Ela está anêmica, ela tem anorexia, ela está vivendo outros conflitos. Deixa ela chorar a magreza dela, ou deixa ela chorar o que ela precisa chorar. Não, você é boba, tu estás linda. Eu é que estou essa coisa. Só Jesus. Jairo estava perdendo a sua filha dentro de casa. Às vezes a gente perde os nossos filhos dentro de casa. E a gente não reconhece que isso é verdade e que a gente está sofrendo. Tá tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem. É a sulamita, né? Essa sulamita e sunamita é uma prova. Tá lá. Filho morto, tudo bem. Mas ela corre para um homem e chora. Ela entendia o lado da fé, mas ela também vivia a humanidade dela. Ela chegou lá e disse para Eliseu: eu pedi filho para Deus? Ela vomitou a alma dela. Eu não pedi. Pedi para morrer? Não, eu não pedi para botar no mundo. Então que tivesse me deixado sem. A humanidade dela. E aí quando as pessoas estão expressando a humanidade naquele momento de dor, a gente quer castrar a dor. Depois nós vamos ter que lidar com essa dor. Vamos entender a humanidade, a nossa humanidade. Porque talvez amanhã eu preciso que vocês me entendam a minha humanidade. Jacó perde seu filho José. José perde a convivência com seu pai e seus irmãos. Fica 13 anos preso. Mas ali foi a escola de José para enfrentar os desafios do Egito. Então as suas perdas, ou elas podem te levar para um lugar de vitória, de bênção em Deus, ou você vai viver derrotada naquele ciclo, por não querer enfrentar aquilo. Mas um dia você terá que enfrentar essas perdas. José nunca havia chorado a sua dor, até que se revelou a seus irmãos. Gente, ele ficou 13 anos preso. Eu não sei, não estudei, não deu tempo para estudar, porque Deus me deu essa palavra essa semana, então ela vai crescer muito ainda. De repente José ficou, você me ajuda aí, pastor, uns 20 anos no Egito, sei lá, digamos 13 preso, até se revelar aos irmãos, vamos botar uns 20 a 16 anos. Já havia se passado esse tempo, e ele nunca havia chorado a dor da traição dos seus irmãos. Mas um dia José teve que chorar a dor disso tudo. É, pastora? Sim. Porque Deus, Ele tem propósito, Ele tem promessa. Mas José não poderia ficar sem viver os processos da humanidade dele. Gênesis 42, 24. Aqui José expressa o choro da ira, da amargura e do ressentimento. Ah, meu Deus. Ele expressa essa dor em ira, essa amargura e ressentimento em choro. Gênesis 41, 50 e 52. A Bíblia diz que José teve 2 filhos, Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer, ou que faz esquecer. Então Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Deus não faz esquecer, porque Deus não bota amnésia em ninguém. Foi a forma que José escolheu de sufocar a dor, quando colocou o nome nos filhos, dizendo e declarando: Deus me fez esquecer, já passou, esse meu trabalho no Egito, tudo isso que meus irmãos fizeram. Mentira, ele ainda estava dolorido. Às vezes a gente diz: não, mas Deus já passou, pastora, já está tudo bem. Chorou? Chorou a ira, a amargura, o ressentimento em Deus? Se deu esse direito? O outro filho foi Efraim, que é fiel. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sim, porque Deus tinha propósito, mas ele precisaria passar por processo. Gênesis 43, 29 ao 30. Aqui ele chora o vazio da solidão, da indiferença
e do abandono. Aqui ele fez com que os seus irmãos sofressem. Gênesis 44, 1 para você estudar. Ele simplesmente os reconhece, mas também arma aquela cilada e diz, manda colocar uma taça aí, deixa um preso aqui. Olha só como estava José. Olha o coração desse homem. Acho muito linda essa história. Ele ainda vivia em vazio, em indiferença. Ele se fez indiferente aos irmãos. Gênesis 45, do 1 ao 3. Aqui ele chora. A dor dele era para liberar. Aqui era a dor da cura, da libertação. José se deu a conhecer. José tira a máscara. E a dor foi tão profunda. Quando ele tira a máscara, foi quando ele se revela. A máscara, né? De vai tudo bem, não conheço vocês. Mas quando ele se revela aos seus irmãos. A Bíblia diz que ele gritava, que os egípcios ouviam. 20, 15, 16, 13 anos depois, não sei o certo, agora ele grita essa dor. O que eles fizeram? Aquilo que ele nunca havia liberado. Ele já era um governador. Não interessa se tem posição, mas tem dor. Não interessa que eu sou pastora, mas tem dor, eu preciso botar para fora. Gênesis 45, 14 e 15. Olha como José chorou, gente. Aqui ele chora o choro da alegria, quando ele se reencontra com Benjamim, e ele chora no seu pescoço. Meu Deus, que coisa linda. Ele chorou, porque ele tinha saudade dos irmãos, gente. Ele tinha saudade de Benjamim. Ele se gruda no pescoço e chora. Às vezes Deus traz pessoas que nunca mais apareceram na nossa frente, por algo que aconteceu, e a gente é dura, e a gente não chora aquela tristeza que aquela pessoa nos deixou no coração, e diz, ai que bom que tu veio, como eu te amo, como tu me fez falta, porque o orgulho sufoca a dor. Por isso que a dor nos mata, porque o orgulho nos mata, a soberba nos mata. Gênesis 46, 29, José chora a dor do tempo perdido pela separação. Ele abraça os seus irmãos. Como é bom abraçar, gente. Como é bom abraçar e chorar. E dizer, eu precisava tanto desse abraço. Nós somos humanos. Pai do Senhor, 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 beleza, beleza. Os abraços agora mudaram ali para esses emojis, né? Um abracinho, estou orando por ti. Aquelas coisas de, meu Deus. Ai, como o sistema nos deixou robotizados. É tanta notícia ruim que a gente não chora mais mesmo. A TV já escorre sangue, né? Dentro de casa. Gênesis 50, 10. José chorou com grande e intensa lamentação, né? A morte do pai. 7 dias ele chora. Depois ele chora mais 70. Gênesis 50, 15 ao 21. Aqui ele chora o choro do discernimento, do entendimento, que até ali era oculto a ele. Aqui José, ele discerne a dor e a ferida de seus irmãos e as feridas que ele causou em seus irmãos. Você já chorou a dor que você causou em outras pessoas? Porque assim como as pessoas nos causam dor, nós também causamos dores. Você já chorou pelas dores que causou em alguém? E aqui José fala ao coração dos seus irmãos pela primeira vez. E agora, de fato, ele perdoa. Ele só consegue liberar perdão aos seus irmãos verdadeiramente o dia que ele se dispôs a chorar todas as suas dores.
Não se engane de, eu perdoo. Sim, perdoou. O processo da cura é de choro. Reconhecer que nós temos dores. Os Salmos 42, o salmista lamenta. Isso aqui é um salmo dos filhos de Corá. Eles ministravam. Eu acredito que nesse salmo eles choram a perda ministerial. E aqui ele começa, né? Ele conversa com a alma dele. Muito tremendo esse salmo. Você já chorou talvez a sua dor de uma perda ministerial? Por um fracasso ministerial? Você tem que chorar. Por uma decepção ministerial? Por alguém que te feriu, você já chorou? Não, tá tudo certo, pastora. Tudo certo, não precisa chorar não. Foi o pastor que me feriu, foi a pastora que me feriu. Sim, se foi ferido, causou dor, chorou. Muitos por não chorar, estão dentro da igreja hoje, sem fluir. Não flui. Davi, sendo rei, chora a morte do seu filho com Betseba. 7 dias ele chorou, gritou, lamuriou. 7 dias. Há um tempo também de choro, amém? Vamos chorar a vida inteira, né? Por aquela causa. Isso é cadeia também espiritual. Mas o dia que ele chorou, pranteou, orou, se arrependeu, e eles vieram dizer que o filho morreu, Davi levanta a sua cabeça e diz: eu chorei tudo o que eu tinha para chorar. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer em Deus. Já me arrependi. Agora eu vou concluir o propósito. Davi chorou quando a sua casa e os seus bens foram queimados. Lá em Ziglag, Davi foi guerrear. E quando ele volta para casa, as suas 2 esposas e os filhos e as esposas do exército que foram com ele, foram todos levados cativos. E as casas e os bens todos queimados. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais força. Olha que lugar que Davi entrou. Por quê? Porque ele trouxe para si a culpa. Ele disse: por causa de mim sucedeu isso. Chorou. As nossas reações diante a uma perda é o choque. Sabe aquele choque? Quando alguém vem para você e diz: olha, aconteceu isso. Você paralisa ou você se desespera, dependendo do organismo de cada uma. Eu escutei um testemunho de um pastor por esses dias, e ele disse que ele foi fazer um velório de uma irmã, e a filha daquela irmã gritava desesperadamente. Desespero não é choro, é um choque, alguma coisa. E ela dizia que não era para enterrar a mãe. E o pastor mandou perguntar, né? O que está acontecendo que essa filha não deixa enterrar a mãe? E aí eles disseram: pastor, horas antes da mãe morrer, a filha discutiu com a mãe. Então aquela filha entrou num lugar de desespero, porque ela havia discutido com a mãe. Mas essa filha, com certeza, um dia ela terá que passar pelo processo do choro. Porque o desespero não é um choro, é um choque. Essa é a primeira reação que a gente tem. Amém? A razão, né? A reação de negação à perda. Sabe quando você recebe uma notícia bem ruim e você diz: não acredito. Aí você começa a negar aquilo. Não pode ser, não é verdade. Diz para mim que é mentira. Esses são os processos da nossa humanidade. Qualquer psicólogo vai dizer isso aqui. Não existe. Não, diz para mim que não aconteceu. A gente começa a negar aquilo. Amém? E aí logo em seguida já vem a outra etapa, que você começa
a ter uma reação. Depois que passa tudo isso, você começa a reagir. Deus, por quê? Por que isso acontece? Porque aqui a gente vai se deparando com o confronto da realidade dessa perda. Você não acredita que você perdeu o seu status porque o seu marido perdeu o emprego? Não acredito que tu perdesse o emprego. Como é que a gente vai viver agora? Choque e negação. O que nós vamos fazer agora? Mas a partir do momento que os dias vão passando, você vai vendo que aquela realidade é real. Claro que a realidade é real. É real. Você vai vendo que se é uma perda familiar, aquela pessoa não estará mais ali. Um dia, 2 dias, e aonde ela está? E aí agora começa a vir aquela reação que Jó teve. Deus, tu me tirasse tudo. A reação que a sunamita teve. Eu não pedi para engravidar. E a gente começa a reagir com Deus assim. Ou achar um culpado, ou culpar a Deus, ou nos culpar. Por que eu não fiz diferente? Por que eu não fui melhor? Por que isso acontece só comigo? Mas isso é necessário você expressar, está entendendo? Então se alguém do seu lado estiver nesse processo de reação, deixe ela reagir. Deixa. Porque vai chegar no momento que ela vai chegar no outro estágio. Ela vai se render, porque ela está em Jesus. E ela vai aceitar e concordar que realmente, ela entendeu que com aquela perda, Deus tem um propósito. E esse ali é o processo que ela teria que passar. Foi por isso que Jó amaldiçoou o seu nascimento. Foi por isso que a mulher de Jó mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Ela estava desesperada, angustiada. Mas no capítulo 42, o Senhor restaura e restitui tudo. Mas ela precisou viver os processos da perda. Agora ela se rende. Agora ele se rende. Jesus chorou. A gente sabe que Jesus chorou. E a gente prega que Jesus chorou. E por que a gente não quer que as pessoas chorem? Eu não estou falando que é para chorar numa dependência emocional e é por aquilo que Deus está tratando e fazendo. Amém? Jesus, quando Marta e Maria mandaram dizer para ele, olha, diz para Jesus que aquele que ele ama está doente, diz para ele vir. Jesus disse, não, essa enfermidade não é para a morte. Passou 4 dias até que Jesus chegasse lá. Porque até 4 dias havia um costume que eles acreditavam, que poderia ressuscitar, iria nascer em outro corpo, aquela coisa arada mística aí. Então Jesus foi quando estava podre já, para desbancar tudo esses costumes. E Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro, o que a Bíblia diz que aconteceu? Mas por que Jesus chorou se ele disse que ia ressuscitar? Não precisa chorar, Jesus. Tu mesmo disseste que tu ia ressuscitar. Chora para quê? Bem capaz. Por que Jesus chorou? Porque ele era humano e ele chorou a morte do amigo. Nem que fosse por alguns segundos, mas ele chorou. Ele se deu o direito de ser humano e chorou. Jesus chorou quando entrou na cidade e viu Jerusalém. Jesus chorou. Não chora, Jesus. Tu sabe que sair no último dia tudo também vai ser restaurado. Chora não. Deixa ele chorar. E depois que você entende o processo, que isso que você está vivendo não é para a morte, é para a vida, você vai entender que você vai ficar só com as marcas, com as cicatrizes. E agora você vai testemunhar sem dor. Mas tem mulheres aqui nessa noite que ainda não choraram a dor de um abuso. Não choraram, sobrevivi. Não choraram dores e perdas financeiras, emocionais, espirituais. Não choraram dores de amizade. Davi e Jonatas choraram, gente. Se abraçaram e choraram. Orfa, Ruth e Noemi choraram. Choraram. Ainda que uma escolheu um caminho, a outra escolheu outra, mas choraram. Tem aquelas mulheres que estão aqui ainda hoje. Ah, pastor, eu perdoei meu marido. Mas você não perdoou
Você não chorou a dor do adultério ainda. Você só entrou num processo de ódio, de raiva. Mas você nunca reconheceu para Deus que isso te feriu tremendamente. Isso te angustiou. Isso acabou contigo. Não porque eu tenho que ser forte, eu não vou chorar. Quais são as dores que você nunca chorou? Quantos anos já faz que você está carregando essa dor? Você sabia que essa dor está refletindo no seu corpo hoje? Deixa eu contar algo para vocês. Quando eu noivei, uma semana depois, uma vizinha veio para mim e disse assim: ô Rose, uma moça subiu o morro aqui e ela disse que o teu noivo, ele é pai do filho dela. Eu estou falando de mais de 32 anos atrás, esses 32 anos atrás. Se é. E passou-se o tempo. E aí passou-se o tempo, eu não era convertida. Um dia veio essa conversa de novo. E eu fui atrás. Já fazia uns 12 anos, vou atrás de seguri. Se é que é filho, vou atrás. E eu entrei dentro da casa desse menino. Com uma mentira, entrei dentro da casa. E eu olhei para aquele guri e disse: será? E quando eu voltei para casa, quando eu voltei para casa, imagina sem o Espírito Santo, né? Eu disse: se é teu, vai tu e ele para a rua. Eu era noiva. Amém. Não sei quem é. E por muitos anos foi um sofrimento isso. Muitos anos aquela mesma seta. E o tempo foi passando e a minha filha agora já estava com 12 anos, aí o guri já tinha 14. Eu já estava meio convencidinha no evangelho. E eu comecei a falar para minha filha: eu acho que tu tens um irmão. É, mãe? É. A mãe não sabe se é verdade, mas é. Ainda que a mãe queria matar o teu pai, matar tudo junto, mas enfim. Eu já fui preparando o coração da minha filha. Passaram-se mais uns anos, pensa nos anos. E aí ela foi para o Orkut e ela achou o guri ali, depois que eu falei, e estava ali com ele, conversando com ele. Até o dia que ela disse: eu acho que nós somos irmãos. Passou-se o tempo. Nasce o meu filho Davi. Quando o meu Davi estava ali com seus 10, 12 anos também, eu disse: filho, eu acho que tu tens um irmão. Eu já estava um pouquinho mais convertida. Já fui preparando o coração do Davi. É, mãe? Que legal, né, mãe? O irmão mais velho. Disse: aham. E eu ali com o Chico. E um dia desses, assim, com muita briga, eu disse para ele: se é teu filho, nem que for com 30 anos, vai aparecer na porta da nossa casa. Porque se tu não lembra, Deus lembra e Deus vai trazer a luz. Passou-se anos. Passaram-se 30 anos. 30 anos. A minha filha mais velha casou, engravidou. E quando ela engravidou, esse rapaz ia para o Facebook e ele dizia: o neném do tio. Aquela coisa toda. E eu olhando aquilo ali, né? Agora eu já sou pastora, eu estou falando coisas de 2 anos. E eu vi aquilo ali. Eu vi o rapaz pela internet, tudo. E agora nasce a minha neta. Ela está com 2 anos e 4 meses. E quando a minha neta nasce, ela diz: ô mãe, o Daniel vai vir aqui em casa, vem ver a Maria Júlia. Eu disse: amém, que benção. Pastora. Agora eu já sou convertida, né, gente? Sou pastora. Amém. Só que tu fala para a mãe a hora que ele vai, para a gente não ir, para não gerar um conflito. Até Deus trabalhar, tudo tem que trabalhar. Amém. Mas num desses dias a gente sai mais cedo do culto e vamos passar na minha filha. Quando nós passamos na minha filha, eu olho aquele carro e eu digo: o Daniel está aí, Chico. Não, eu não digo. Eu pensei: Daniel está aí. E nós entramos dentro da casa da minha filha. Ele estava comendo pizza. 30 anos se passou. Estava comendo pizza. Quando ele olha para o Chico, ele fica branco, levanta da mesa e sai. E eu olhando a cena.
O Chico cumprimenta, beleza, tudo normal. Chico, ele vai para a rua, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele e eu disse: Daniel, tá tudo bem? Daniel, o Senhor é meu juiz. Pensa. Daniel, tá tudo bem? Tudo bem. Eu disse: tu tá bem? Ele disse: eu tô bem. Eu disse para ele: tu sabes, né, que esse homem que está ali dentro é o teu pai, né? É, eu sei. Eu disse: eu quero te dizer que o teu pai hoje é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele errou muitas coisas, mas ele é um homem de Deus. E nisso o Chico chega. Chico chega e diz: eu já estava chorando, né? Porque eu me comovi com o rapaz. Não era o choro que você pensa, não, espera. Chico chega: que, Rose, está acontecendo? Eu disse: não, Chico, olha para esse moço. Estou olhando, Rose. Eu disse: olha de novo para esse moço. Estou olhando, Rose. Eu, Chico, olha de novo. Eu queria que ele se visse no rapaz, porque, gente, coisa impressionante. Ah, Rose, eu não sei quem é. Aí já estava a filharada toda ali, né? Eu disse assim: ó, esse é o teu filho. E ele se chama Daniel. Na hora, o Chico abraça ele. Ele sem reação nenhuma, né? Claro, sim. E o Chico começa a pedir perdão para ele. E ele chora. O Chico chora. Quero te pedir perdão, tua mãe nunca veio atrás de mim. Eu não sabia se tu era meu filho mesmo. E realmente a mãe nunca veio atrás. Ela não era doida, né? Deus é sábio. Deus é muito sábio. E amei. E eu olhei para o Daniel e disse: Daniel, a porta da minha casa está aberta para ti. A hora que tu quiser ir lá em casa, tu pode ir. E ele foi. O dia que ele chegou na porta da minha casa, o Espírito Santo disse assim para mim: tu lembra quando tu declarasse que nem que fosse com 30 anos ele iria aparecer na porta da tua casa? Pois hoje ele tem 30 anos. Amém. Amém. Fizemos uma janta, botamos ele para dentro de casa, glória a Deus e aleluia. E ele começou a ir na igreja. E a gente disse: Daniel, não fala para a igreja que tu és o filho do pastor. Primeiro tu precisa dizer essa verdade para tua mãe e para o teu padrasto, que tu és filho, que tu achou o teu pai. Nós precisamos trabalhar em princípio de honra. Então ela precisa saber essa verdade, que tu agora está tendo uma convivência com o teu pai, hein? E com a madrasta. E aí ele foi, fez tudo certinho. E as pessoas na igreja olhavam assim: meu Deus, ô pastor Chico, teu sobrinho, né? E Chico, né? Chico ia embora. Agora aqueles que vinham perguntar: ô pastor, o que o Daniel é teu? Aí ele dizia: é meu filho, mas deixa em off porque ele está fazendo concerto com a família. Ah, tá. E amém. E eu tive uma frustração muito grande na minha vida. Além de tantas, né? Quando eu fiz 25 anos de casada, eu queria fazer uma festa. Ah, bodas de prata. Eu queria fazer a bodas de prata. E no mundo, a gente pega dinheiro emprestado e faz o escambau, né? E faz a festa. E em Jesus, Deus não permitiu. E aquilo foi uma frustração muito grande. E eu chorei por 5 anos isso. E eu dizia: Deus, por que, Deus? Por que tu não me permitisse? Eu não perguntava para quê. Por que tu não me permitisse fazer as bodas de prata, Deus? Não tive resposta. Amém. Agora eu estou fazendo 30 anos de casada. Faz 2 anos atrás isso. E o Senhor me deu uma palavra de Isaac, Jacó e Esaú e aquela coisa errada toda ali. E eu disse: o que tu queres falar comigo nessa palavra? E eu disse: Senhor, eu estou fazendo 30 anos de casado agora. Terça-feira eu ia pregar, domingo, terça eu fazia 30 anos. Eu disse: Deus, e tu não vai permitir eu fazer bodas de pérola, né, Senhor? Nem as bodas de pérola tu me permitisse, Senhor. Outra frustração, Jesus. Por que isso? Só perda. Será que eu não posso me alegrar? Se tu te alegra com o casamento, e eu com Deus ali, sabe? Estava que nem ali no processo de Jó. Quando eu fui assim no espelho, no banheiro, o Espírito Santo fala comigo. E ele diz assim: tu sabes por quê? Eu não te permiti tu celebrar tuas bodas de prata? Eu já comecei a chorar. O Espírito Santo falou assim:
existe uma bodas que eu tenho preparada para os filhos. Na eternidade nós vamos cear com Cristo, as bodas com Cristo. E essas bodas é para os filhos. Eu não te permiti fazer o casamento de 25 anos, porque tinha um filho fora da mesa. E as bodas é para os filhos. Eu quase me acabei. Eu disse, é verdade, Jesus. Como eu queria celebrar um casamento se tinha filho fora da mesa, se as bodas é para os filhos. E eu chorei tudo que tinha que chorar por causa das minhas bodas de 25 anos e as bodas de 30 que não ia se realizar. Já chorei tudo junto. Chorei. Limpei a cara, reboquei ela. Agora eu vou pregar. E naquela noite o Senhor disse, hoje vocês vão revelar para a igreja quem é o Daniel. No final da palavra eu disse, eu queria chamar aqui em cima os nossos filhos. Eu queria chamar a Tayane, né, que é a nossa primogênita, o Felipe, que hoje é nosso genro, a Maria Júlia, o Davi e o Daniel e a Aline. A igreja ficou igual a vocês. Gente, eles nos conhecem há 20 anos. Agora vem dizer que tem 3 filhos? Tem alguma coisa errada aí? E depois que eu prego a palavra, eu disse, esse aqui são os nossos filhos. O Daniel é um filho que foi gerado fora da aliança do casamento. Ele é um Ismael. Mas hoje a gente traz ele para a promessa. A Tayane, a igreja ficou assim, o pastor Chico, o santo, o profano. Olha os processos de Deus na vida da gente. E eu compartilhei o que o Senhor me falou no banheiro, por eu não ter celebrado a bodas. E eu disse, igreja, eu estou tão frustrada. Aí comecei a chorar de novo, na frente da igreja. Porque Deus não permitiu nós fazer as bodas, mas eu entendi. Sabe por quê, Daniel? Porque o Senhor disse para mim que não tinha como eu e Chico celebrar um casamento se tu estava fora da mesa. E nós queremos te chamar para a mesa. Traz o nosso filho. Aí era a igreja chorando, ela ia chorando, tudo chorando. E aí de repente a obreira veio e disse assim, ô pastora, posso falar? Eu disse, pode. Pastora, nós queremos te dizer que as tuas bodas de pérola já está pronta. Eu disse, quê? Pastora, tu tens um dia para arrumar um vestido, eu queria matar elas. Aham. Tá tudo pronto, pastor, a festa, tá tudo pronto. E eu e o Chico estávamos 6 anos sem aliança, eu. E eu dizia pro Chico, Chico, tu não vai me dar uma aliança? Chico, não vai me dar aliança? Meu Deus do céu. Não, eu tinha aliança, ele não tinha. E nós íamos ministrar o retiro de casais, ele era mecânico, ele fez uma aliança de... aqueles anel de motor, e ele passava o bombril, brilhava. Ninguém sabia que era de latão. Disse, meu Deus, Chico, vergonha. Chico, deixa eu comprar um par de aliança para nós. E ele não comprava. E eu disse, tá bom então, vamos casar. Sem aliança? Pensei, né? De repente veio o Davi e o Daniel. Nós queremos dar um presente para vocês. A aliança de vocês. Aí o Davi disse, mãe, ajudei com 50 pila. Mas eu paguei. Sabe o que o Senhor falou para mim? Não podia mais ser essa aliança. Eu estou restaurando essa aliança agora. E amém, passou. Casamos o Daniel. O pai pastor. Como é que vamos trabalhar o princípio de honra agora com eles? Vamos trabalhar. Se o teu pai faz as cacas, eu disse, a gente tem que ficar limpando, né? Ela estava eu limpando as cacas dele lá. Eu disse, o teu pai vai entrar contigo na igreja com a tua mãe. E o teu pai, que é pastor, vai casar você. Então o pai biológico casou e o pai que criou entrou com ele na igreja. Amém. Só que antes de casar, olha só, em Deus não fica nada para trás. Eu disse assim para o Daniel, ô Daniel,
O IBGE diz que tem mais de não sei quantos milhões de órfãos sem o nome do pai na certidão de nascimento. Tu não serás mais um. Porque se nós pregamos uma paternidade, nós temos que viver essa paternidade. Tu queres ter o nome do teu pai no teu nome? O sobrenome dele no teu nome? O rapaz estava com 30 anos. Ele disse, se dá, né? Eu já tinha ligado para o cartório, como fazer o negócio, tudo certo. Ele disse, eu quero, então tá bom. Já tinha falado com o Chico, tá bom, Rose. Eu disse, Daniel, porque se tu é herdeiro das bênçãos materiais, espirituais, tu serás herdeiro das bênçãos materiais também. Só Deus faz isso, né, irmã? Só Deus. Aí pergunta, pastora, tu fizeste DNA? Sou doida? Não vou fazer DNA. Não tenho o que tirar. E aí chegou o dia do Chico ir fazer registrar o guri. Eu disse, Chico, é sexta-feira. Hoje tu vai ter que ir lá registrar o Daniel. 3h da tarde. Amém, Rose. E eu, crente, e estava tudo certo. Está tudo certo, tudo se encaixando. Chico pega o carro e sai. Quando o Chico sai, eu desmonto. E eu comecei a ficar em angústia. E eu comecei a chorar compulsivamente. E eu comecei a sentir dores e desespero e dores. E eu achei que eu ia morrer. E eu liguei para o pastor Jackson. Difícil eu pedir socorro. Ele disse, pastora Rose, tu tá bem? Tu não tá bem não, porque para tu ligar, tu nunca fez isso assim. Mas hoje eu preciso. Eu disse, eu estou ruim, eu estou desesperada, eu estou angustiada, eu estou chorando demais e eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está acontecendo. Pastora, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não aconteceu nada. O Chico acabou de sair e foi registrar o Daniel. O Chico foi dar o nome dele para ele. Pastor Jacques, pastora Rose. O pastor Chico não foi dar o nome dele para ele. O pastor Chico foi dar o teu nome para ele também. Hoje o Daniel entra dentro da tua aliança de casamento, pastora Rose. Hoje ele é teu filho também, em Deus ele é teu filho. E o choro? Eu nunca havia chorado a dor da traição dele, por ele ter gerado um filho fora da aliança do casamento. Por ele ter me traído antes de casar. E depois de casar ele também traiu, mas esse eu chorei. Esse eu já tinha chorado, já tinha lamuriado. Já foram 30 dias, eu queria matar ele, eu queria me separar, eu queria me divertir, um monte de coisa. Esse eu chorei. Mas houve um choro de 30 anos que eu não havia chorado. Era o fato dele ter me traído antes de ter casado. O fato dele ter gerado um filho fora da aliança do casamento. E eu chorei. E foi cura para a minha vida. 30 anos depois. Qual é a dor que você não chorou? A gente trabalha muito com libertação e restauração. Tem muita mãe que nunca enterrou os filhos que perderam. Sabia disso? Os filhos estão vivos. Um dia eu fui ministrar uma mãe, esse é o último, tá? Eu fui ministrar uma mãe, aquela mãe, o corpo dela estava tomado de câncer. E ela disse, eu tenho um filho, pastor, e eu perdi outros filhos, 2 filhos. E o Espírito Santo falou assim para mim, pergunta para ela se ela tem alguma peça de roupa das crianças ainda. E eu deixei, fui orando, fui levando. De repente eu perguntei para ela, posso te fazer uma pergunta? Tu tens alguma peça de roupa guardada das crianças que tu perdeu? Ela disse, pastora, eu tenho o quarto todo montado ainda. Aquela mãe, ela nunca enterrou aquela criança. Ela nunca se deu o direito de chorar realmente a morte daquela criança. Porque aquela criança estava viva, dentro dela, em dor. Eu disse, hoje nós vamos enterrar essa criança. Fizemos um ato profético. E penso que aquela mulher chorou. Ela não conseguia.
a ponto de no ato profético a gente ter que ajudar ela. Gente, a gente fez 2 covinhas, coisa de doido. Quem está no profético é isso. A gente fez 2 covinhas, eu fui a coveira. Estão gravando, né? Os pastores mais loucos que eu. O pastor fez um cortejo com as obreiras e eles cantavam. Mais perto quero estar. E nós indo, gente, porque quando morre de bebê, o hospital simplesmente manda enterrar direto. Não tem cortejo, não tem luto, não tem choro. Não existe. Eles dizem que dá para chorar. Abrimos 2 covinhas, vamos enterrar um. Meu Deus, foi coisa tremenda, 2 horas da madrugada. Isso não foi no cemitério, foi em qualquer bar aí que a gente achou. Mas aquela mãe nunca havia enterrado seus filhos. Assim como filhas que nunca enterraram o marido, está ali vivo, guardando coisa, peça ainda. Filha que nunca enterraram o pai. Um dia eu ministrei uma irmã que quando eu botei a mão nela, ministrando acerca de algumas coisas em Deus e de pai, de coisa, ela manifestou, mas ela manifestou com uma fúria que eu não sabia de onde vinha. E eu comecei a repreender, e foi uma fúria muito grande do diabo mesmo. E depois conversando com ela, eu disse, tu tens alguma coisa dentro da tua casa, do teu pai, de alguém que tu perdeu? Ela disse, pastor, eu tenho o sangue do meu pai dentro do congelador. Sabe o que é isso? É hoje a cremação quando leva as cinzas para casa. Eu disse, como é que tu conseguiste esse sangue? Ela disse, uma amiga minha que era enfermeira tirou, porque eu queria ter uma lembrança do meu pai. Ela manifestava direto. Porque ela não passou pelos processos de choque, aceitação, rendição e cicatrização. Para você se render nessa noite, para você guerrear nessa noite, você precisa chorar a dor que você nunca chorou. E eu quero convidar você, que essa é a noite de lamento, essa é a noite de pranto. Não se faça de dura. Você precisa sair daqui curada.